Para lembrar mesmo, o para-raio, quanto tempo tem que fazer a manutenção dele? Existe um laudo anual? Como é que é igual o sistema de incêndio? O que acontece com o para-raio? Para-raio, você tem que fazer uma emissão obrigatória anual. Então, uma emissão obrigatória anual, uma vez por ano. Uma vez por ano. Fins de seguro, CREA, bombeiro e defesa civil. Isso é obrigatório, tá? É passivo de multas, dependendo do grau de problema, passivo de interdição da edificação. Porém, todo período chuvoso você tem que fazer uma inspeção. No caso de Brasília, nós temos aproximadamente 4 a 6 meses de chuva, dependendo do ano. Brasília é uma maravilha, né? A gente nunca sabe. Nesse período, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que fazer uma inspeção visual. Porque, dependendo do tipo de descarga atmosférica, você pode romper um cabo. Tem que estar vendo, tem que ter atenção em tudo. Essa visita, ela é feita pela empresa contratada responsável pelo para-raio? Ou pode ser um qualquer não, né? Porque nós acabamos de falar. Não chame o Zé dos Couros. Não, mas a sua pergunta, eu ia perguntar assim, vem cá, eu vou contratar a sua empresa. Quem é que vai lá? É um engenheiro? Essa pessoa vai lá, eu sei que ela tem treinamento, mas eu fico Porque também... quando você falou o visual, né? É o Quem síndico é que vai olhar sabe? e achar alguma, né? Então isso me deixou intrigada. Eu estou no mercado há 10 anos e particularmente eu já tive uma experiência no passado muito... Não foi comigo, mas foi uma experiência que me marcou muito e depois disso... Tu levou um choque? Não, a choque a gente leva todo dia. Uma empresa fez um laudo uma empresa de um amigo meu e logo em seguida teve um problema sério. A empresa do cara faliu por causa disso, porque houve uma queima generalizada. Não foi culpa dele, mas como ele emitiu o laudo, a responsabilidade era dele. A partir de lá, daquela data até hoje, todos os laudos eu faço pessoalmente. Também a empresa foi honesta, pelo que eu entendi, ele pagou, né, o prejuízo, né, porque a empresa quebrou, fechou? Na verdade, assim, ele passou vários anos pagando os prejuízos. Então, na verdade, a empresa era dele, mas ele tinha um funcionário e foi lá e não fez o trabalho. Na verdade, correto. não foi. Porque assim, o funcionário dele era um cara muito competente, porém não se atentou a todos os detalhes. E um detalhe era o quê? Tinha uma das malhas de aterramento, estavam ligados dentro de um quadro. E quando houve a descarga atmosférica, a qualidade do aterramento dele não estava tão boa quanto a do quadro. Então o que acontece? A energia ela é como água, ela flui para o caminho de menor resistência. Então o que aconteceu? Essa energia fluiu para dentro desse quadro. Esse quadro estava ligado a todos os relógios do prédio e todos os apartamentos houve queimou elevador, queimou o sistema completo. O cara simplesmente ele não olhou um pequeno detalhe. Ele passou, ele mediu, ele fez o trabalho E nessa dele. qualidade o seguro não cobre, né? O que aconteceu foi justamente isso. O seguro, na hora que chegou Ele lá... pode até cobrir, mas acontece o seguinte, tem uma... Isso daí é um tema para o caso de condomínio, né, Thiago? Mas Nós se podemos só tratar depois com mais dando um detalhes, parênteses em né? questão do seguro, falo com toda essa área, o que acontece? Tem uma cobertura e a cobertura de danos elétricos, aí você cobre um valor X, entendeu? Nesse caso, lógico que o cara não vai botar 200, 300 mil. Como é que você calcula mais ou menos isso? Você vê os equipamentos que você tem e você imagina que se desse uma perda total desses equipamentos, né? Isso coloca mais ou menos assim na base, né? Então, com certeza lá o seguro cobre, porque a perda foi muito alta. Cobriu um X, mas outro X que tem que entrar no próprio Ele deu quase 3 milhões. Então, não tem jeito. Talvez tinha só... Porque hoje, por exemplo... Não essa é muito cobertura baixo. nunca coloca assim. Nunca se coloca nessa faixa aí. Ainda mais Então, nessa parte aí teve princípio de incêndio, alguns pontos, teve que fazer boa parte da elétrica. Assim, o problema foi grande. Foi por uma questão mínima. O trabalho que foi feito por ele foi um trabalho bom. Mas por um detalhe, pequeno detalhe. E serviu de lição para você? Para mim, então, a partir daquele momento, eu não confio apenas em um... Lição da moral, né? Cuidado com detalhes, pode dar uma Muitas cagada, vezes né? eu mando, como por exemplo, eu vou fazer um orçamento de SPDA.
Eu vou O lá... que é SPD? Ajuda, que eu só anotei essa sigla, mas eu não sei. Sistema de proteção contra descarga atmosférica. Descarga atmosférica. É o Raio. É o raio. O raio que não parta. Exatamente. Então, o que eu faço? No orçamento, eu já vou falando para o cliente, olha, isso daqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui vai ter que mexer. Então, eu já faço a minha verificação. Muitas vezes o cliente, se ele não for fazer a manutenção, eu nem faço o laudo dele. O valor é muito irrisório para mim colocar meu nome Isso. E também não tem nem sentido, né? Você faz o laudo, você não faz a manutenção. Exatamente. Então, eu já vou falando já com o síndico ali para que ela tem que fazer isso. Se a pessoa chega e fala assim, não, pode vir fazer. Você já fez as alterações? Não fiz. Quando você fizer, você me chama. Então, eu faço toda a inspeção. Às vezes eu até mando o eletrotécnico para lá, mas a inspeção eu já fiz. Eu já sei que o sistema está pronto. O que ele vai fazer lá? Ele vai medir e vai verificar se o que eu vi estava correto. Porque eu já passo um laudo para ele. Ó, isso está errado, está errado. Então, verifica se isso está correto. Ele vai lá, verifica tudo e eu tenho um cheque de pontos que tem que ser verificados. Ou seja, quais equipamentos estão ligados à rede. Eu tenho derivação de malha não identificada em projeto. Então, todas essas questões são verificadas. Essa verificação que tem que ser feita no período chuvoso, ela tem que ser feita por no mínimo um eletrotécnico, tá? Que é uma pessoa que tem os conhecimentos mínimos ali para poder avaliar se realmente está tudo dentro da conformidade. Que não é brinquedo não, o síndico tem que ter atenção em tudo mesmo, porque quem queira não, a responsabilidade é dele, né? É um aprendizado, né? A gente falando sobre raio. Te juro que eu não tenho algumas coisas aqui, Cleiton, e me chama a atenção alguma coisa assim. Barato sai caro, a gente já sabe, mas como é bacana quando você vê que alguém entende do assunto e com propriedade. Né? Então, que fica aí a dica para nós ouvintes, para nós síndicos, no caso eu vou me colocar na posição de síndica, tá? Para nós síndicos, eu preciso contratar uma empresa idônea que saiba do que está fazendo, falando e me passando o orçamento, porque aqui eu vou anotar, é 5.200 para 800. Você tem que no mínimo desconfiar que alguma coisa está fora do eixo. Não, eu acho que tem que descartar, a função descartável. Eu achei que era 1.200, né? Dava até para pensar em comparação. Agora, sim, não tem lógica, pode descartar isso aqui. Esse cara, no meu caso, quando eu era gestor, eu descartava esse cara, não tem nem lógica. Sabe qual é o problema, Thiago? Porque, vamos dizer, esse exemplo que o Cleiton trouxe, isso tem o quê? Quantos anos? De qual deles? Do seu amigo que estão... Quase 10 anos. Quase 10 anos. De 10 anos para cá, deve ter ocorrido no máximo mais um caso. Então, às vezes, as pessoas assumem um risco por um valor, entendeu? Que hoje é um valor de economia, a grosso modo, vamos dizer assim, e correndo o risco de repente tomar um prejuízo bem maior, né, como esse exemplo que o Cleiton trouxe e tem levado para a vida dele, né? Então, assim, com que as colocações que o Cleiton falou, que muitas vezes não dá para a gente arriscar, economizar hoje, tem um risco, né? Eu acho que economia não tem nem onde pensar em economizar. Em qualquer serviço. Em qualquer serviço. Todo e qualquer serviço. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Sim, claro. Vamos lá. Contratei a tua empresa para fazer o laudo pericial, que é uma vez por ano, do para-raio. O tempo mínimo que tu leva lá para fazer esse laudo? O tempo de tempo mesmo? É um dia. Um dia. É um dia. Tá. E quantas pessoas você precisa para fazer? É você e mais uma pessoa? Duas pessoas. Duas pessoas. São 2 pessoas, no mínimo. Hoje em dia, nós temos com a facilidade de equipamentos. Antigamente você tinha um equipamento, um termômetro que você tinha que vir, espetar uma haste no chão, puxar um outro fio, jogar um fio lá para cima do telhado, passar aquela coisa toda. Hoje nós temos um equipamento que ele deve ter 5 centímetros por 10, que ele faz todo o meu mesmo laudo. E ainda tem um detalhe, tá? Isso eu esqueci de citar. Quando a empresa vai emitir um laudo para você, o equipamento que ela está usando, ele é certificado e calibrado anualmente. Então, até o equipamento é mais confiável. É um equipamento que ele tem que ser um equipamento específico. Eu fui numa reunião recentemente lá no Jardim do Mangueiral. Lá são 8 torres.
caixa d'água, tudo. Custo médio de um laudo de aterramento naquela região, de 8 a 12 mil reais, dependendo da complexidade do local. Passei meu orçamento para o condomínio, a gente tem um contrato com esse condomínio. O condomínio não fechou, também a gente não ficou muito correndo atrás para saber o motivo. Aí a menina chegou, estava lá sentado conversando na administração, chegou um motoboy e entregou o laudo. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Aí ela, pode. Olhei. Muito firoladinho, cheio de fotinha, aquela coisa toda. Gente, não precisa. A gente coloca foto para ficar mais bonito, para o bombeiro entender. Mas quando a pessoa começa a firular muito, com muita foto, ele Falta conteúdo. Tá enchendo linguiça. E aí eu olhei, cadê o registro dessa empresa junto ao CBMDF? Tinha um número só. Empresa registrada, protocolo número tal. Então, eu quero tem que ter o certificado, tá? Que é emitido um certificado de uso, onde você tem um QR Code, onde você tem uma autenticação, onde fica mais fácil de você verificar isso. Cadê o registro dessa empresa junto ao CREA? Cadê o vínculo empregatício do engenheiro que assinou com essa empresa? Porque eu não posso, como empresa, ir lá, pegar um engenheiro ali da esquina e pedir para ele assinar esse laudo para mim. Esse engenheiro tem que ser da minha empresa. Ele tem que ter uma responsabilidade técnica sobre essa empresa. Então, Era uma outra dúvida. Sim, Desculpa, isso, te não, interromper. tranquilo. Aí, cadê o laudo de calibração desse equipamento? Que eu preciso saber se esse equipamento está funcionando. Como é que eu vou ter a confiabilidade de uma questão que eu trabalho em números muito pequenos? Eu tenho uma margem de erro muito pequena. A gente trabalha em casa hexadecimais quando a gente vai fazer a aferição. Ou seja, depois do ponto e vírgula ali, eu tenho muito número para frente ainda. Ou seja, tem que ser um equipamento muito confiável. Então, eu olhei tudo, aí ela olhou para mim e falou assim, e aí, o que eu faço? Eu falei, você pede agora para a empresa te fornecer? Pediu para a empresa forneceu? Não. Aí eu falei, olha, você vai entregar para o bombeiro, se o bombeiro for um pouquinho esperto, você sabe o que ele vai fazer? Vai falar assim, ó, esse laudo não serve para mim. Aí o que você vai ter que fazer? Contratar a empresa que vai emitir o laudo da Pagar duas vezes, né? Barato, sai caro. Exatamente. E uma outra questão... Aí você falou com relação aos bombeiros. Novamente, você percebe que eles dão realmente esse feedback. É uma corporação muito séria, né? A gente tem maior presteza pelo Corpo de Bombeiros, mas são habilidades técnicas muito específicas também, Sim, né? Então você imagina um bombeiro também se fazer de... Acontece disso? Sim, na verdade eu tenho alguns problemas com alguns bombeiros, alguns fiscais. Fiscais, tá? Isso, que eles fazem esse trabalho de fiscalização. Você tem alguns que são pessoas extremamente competentes, qualificadas, são engenheiros, pessoas formadas, e você tem aqueles outros que são o achão. São o quê? O achão, eu acho. Eu acho, entendi. E aí, assim, eu domino um pouco o assunto, não domino muito. E eu tenho todas as normas decoradas na cabeça. E aí já teve algumas situações do bombeiro chegar no local, notificar o meu cliente, porque ele falou que tinha que ter um aterramento naquele ponto. E aí o cliente me ligar, logicamente, bravo, e falar, cara, você veio aqui, fez o serviço, não fez o serviço bem feito. E eu ir pro local, aguardar o retorno do bombeiro, que fez a fiscalização. Nesse caso específico, eu fui pro prédio durante 2 dias e fiquei sentado lá das 8 às 18. Quando esse bombeiro chegou, ele falou, não foi feito, eu vou notificar, vou multar. Eu falei, olha, eu quero que você me mostre aonde é que está o erro. Ó, essa porta aqui tinha que ter um cabo de aterramento ligado a ela. Por quê? Não, porque todo lugar é assim. Não, isso não é resposta para mim. Eu quero que você me fale tecnicamente por que isso tem que estar assim. Não é por causa da segurança. Não, tudo bem. Eu quero que você me fale na norma aonde é que está isso. Quem faz o projeto e o projeto foi aprovado pelo bombeiro dessa forma, ele vai ser executado dessa forma. Não adianta você chegar aqui e falar porque o vizinho é assim, que aqui vai ser assim. Cada projeto é aprovado de uma forma. Entendeu? O grande mal dos condomínios é justamente isso. No condomínio do lado é assim. Aqui, por que é assim?
É bem complicado, né? Porque a gente sempre... Ou então o condomínio da minha mãe, o condomínio do meu amigo, é sempre essas colocações. Mas isso você também tem no fiscal. Assim, a grande maioria são pessoas, são fiscais excelentes profissionais, mas aí você tem aqueles que realmente dá um pouco de dor de cabeça. Nesse caso, esse bombeiro, ele realmente não teve argumento. E aí eu falei para ele, olha, se você montar um condomínio, eu como empresa responsável vou te processar individualmente. Eu não vou processar a corporação. Vou te processar individualmente porque você está agindo de má fé comigo. E aí o clima deu uma esquentada, ele chamou uma outra pessoa e aí veio um oficial, esse oficial era engenheiro eletricista. E aí apresentei os projetos, falei, aqui é um projeto, não me pede, o projeto foi aprovado dessa forma. Então eu não preciso colocar isso aqui. Fisicamente é protegido e no projeto não se colocou. Então e aí? Aí ele olhou, ainda tentou argumentar os argumentos do colega, mas viu que não teria, ele falou, olha, eu não vou notificar porque eu não tenho um amparo legal, mas da visão da segurança, a gente recomenda que coloque. Não, tudo bem, se você me faz uma recomendação e o síndico achar que deve pagar para colocar, ele não é obrigado, é apenas uma recomendação de sua parte. Que é uma diferença muito grande aí, né? Exatamente. A obrigação da recomendação. Exatamente. Né? Então vamos ter o nosso quadro, então fica aí a obrigação de contratar um ótimo profissional para te orientar no dia a dia e minimizar esses problemas com para-raio, controle de acesso e outras coisas que envolvem no condominial. Cleiton, agradecer aos ouvintes que participaram aí, vende seu peixe pessoal aí. Bom, pessoal que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode entrar no nosso site www.cltecnologia.com para conhecer um pouco mais do serviço que a gente presta, um pouco mais do grupo CL também, que não é apenas a empresa de tecnologia, a gente tem outras áreas de atuação também. Ou pode entrar em contato pelo telefone 3553-0012-61, tá? Fui pra anotar, não deu tempo. É sério? O que você quer anotar? Seu telefone. 3553 3553 0012. Repita. O telefone entenda, eu tô aqui com telespectadora também. Você fala tão rápido, se alguém estiver anotando, não vai dar tempo. Mas o pessoal pega o podcast depois. Foi até bom, Cleiton, lembrar, pessoal, quem quiser ouvir mais sobre esses assuntos aí, tem lá no Inteligência Condominial no YouTube, no Facebook tem o Síndico e no Instagram, Inteligência Condominial. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para acordar um pouquinho, né, Cleiton? É isso aí. Vamos que vamos.